Nosso convidado para esta primeira parte do programa, Everton Gimenez, presidente do Sindibancários, e vamos falar sobre as privatizações no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Julemir, boa tarde, Taline, aos ouvintes da Rádio Guaíba. Queria cumprimentar, inclusive, o Julemir pela medalha do Honra Mérito Farroupilha recebida. Obrigado. Né? Ficamos também muito satisfeitos com essa homenagem prestada pelo Parlamento, porque o Julemir é um símbolo aí da nossa imprensa democrática, que dá espaço para todo mundo, né? Eu já falei isso aqui outra vez, que o Esfera Pública é um dos poucos espaços que nós, do movimento sindical, por exemplo, podemos participar. E é pluralista. Infelizmente, em geral, na mídia, só participa um lado, né? Esse debate que você estava fazendo agora, falando da reforma da Previdência mesmo, eu vejo os grandes programas de TV, daí tem lá os, entre aspas, especialistas, só que coincidentemente todos são a favor da reforma da Previdência, todos repetem o mantra que se não fizer a reforma da Previdência o Brasil vai quebrar. E eu conheço vários especialistas, tanto advogados previdenciários, juristas, economistas, pessoas que entendem de previdência que são contrários e que não concordam, mas esses não são ouvidos. Aqui no programa nós podemos dizer que todas as críticas que nós temos feito, claro, elas não foram acolhidas, não foram ouvidas, mas nós ficamos contentes porque tudo aquilo que nós criticamos vem sendo modificado. Por exemplo, nós criticamos duramente aumentar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição para os homens, porque muitas pessoas, milhões, não conseguem contribuir por 20 anos. Uma estatística que eu li agora quando eu estava terça lá em Brasília, inclusive, uma audiência em defesa dos bancos públicos, parece que 79% dos homens não atingiria, então, pela atual estatística, não iriam atingir 20 anos de carteira, ou seja, só 20% dos homens conseguiriam se aposentar com essa regra. Agora, Everton Gimenez, o que a população precisa acordar e que precisa ser discutido é a mudança na fórmula do cálculo do benefício. O grande pega-ratão da coisa está nisso aí, é onde as pessoas, inclusive as mais pobres, vão perder. Elas vão trabalhar mais tempo e o benefício será menor, porque a fórmula do cálculo vai mudar. Foi alterada. E isso não é tão discutido, não é tão perceptível, é mais complicado. A mudar de uma média de 80% dos melhores salários para 100%, uma média de 100% com o redutor, porque se fez o tempo mínimo de 15 anos, ganha 60% desse valor. E depois vai aumentando 2% a cada ano. Mas se não tem esses anos, só conseguiu os 15 anos, vai ficar lá embaixo. Não, tem vários temas que não são muito discutidos. A desconstitucionalização também é outro, que, por exemplo, até quem já está aposentado, se não tiver a obrigação da Constituição de reajuste, pelo menos pela inflação, pode não ter reajuste para as aposentadorias futuras, e mesmo quem se aposentou perto do teto pode ter, e ninguém discute essas coisas. Esses são os pontos a discutir. Outra desconstitucionalização causa ainda o problema que qualquer governo de plantão pode fazer alterações com mais facilidade, ou seja, claro, piorar essa reforma que já é ruim. Então, isso são, como tu disse, coisas que não são muito discutidas, tanto a questão do cálculo do benefício, novo cálculo, como a questão da desconstitucionalização, que eu acho muito séria, né? E que eu até achei que os deputados não iam deixar passar isso, porque eles perdem poder de barganha, né? Eu achei que o parlamento ia manter, porque daí precisa de 308 votos, precisa deles, e eles estão deixando passar, talvez tenham sido comprado por muito dinheiro para deixar passar isso, e eles mesmos abrirem mão do seu poder. Vamos falar das privatizações aqui no Rio Grande do Sul? Vamos. O que tem de novidade do ponto de vista do posicionamento de vocês? Se alterou alguma coisa nos últimos dias? Não, primeiro que a gente tem que denunciar aqui, que infelizmente o nosso governador é Pinóquio, né? É mentiroso. Primeiro porque nessa questão agora do fim do plebiscito para a CSRM Sulgás, ele tinha se comprometido na campanha eleitoral, e inclusive criticou o Sartori por tentar fazer um plebiscito junto com a eleição, dizendo que não ia ter tempo da população discutir, que tinha que fazer um plebiscito bem feito e ia fazer em 180 dias depois tomasse posse. O que ele fez? Assume, muda de opinião e tira do povo gaúcho a possibilidade de decidir sobre o futuro das empresas públicas. As empresas públicas, no nosso entendimento, não são do governo de plantão, essa é do povo gaúcho. Então quem deveria decidir, por isso que tinha
essa PEC, essa emenda à Constituição, era a população em plebiscito. Ele tirou essa possibilidade. Então não é um governador que a gente não pode confiar. Outra coisa, do Banrisul, ele criticou, chamou de criminosas vendas de ações, aquelas que a gente denunciou do governo Sartori, porque ele disse que era sem nenhum projeto. Vendia ações por custeio e que ele nunca faria isso. Ele já fez isso, né? Já fez isso em abril, vendeu ações por custeio, que não pagavam nem meia folha de pagamento, em época também que nem a do Sartori, com preço baixo, uma economia ruim, né? Um momento ruim economicamente, que vendeu abaixo do que poderia, e está anunciando agora uma venda que não tem data marcada ainda, mas já fez o fato relevante, que vai abrir mão de todas as ações que restam, vai manter uma só. O controle acionário do Estado do Rio Grande do Sul, do Banrisul, vai ficar por uma ação. A gente até brinca lá no sindicato uma matéria que era o jogo do Resta 1, né? Uma ação que hoje está cotada em 23,17. Essa ação vai manter o controle acionário no Estado. Do ponto de vista dos dividendos, né? Vai ser a maioria para a iniciativa privada. E também nós temos medo da gestão, porque tu botando, inclusive no controle acionário, a iniciativa privada, as políticas públicas do Banrisul faz, os juros mais baixos, as políticas de investimento nos setores, ou vai ser importante para esses investidores, ou vão forçar o Banrisul a ter uma gestão de banco privado. Então, nós vemos que ele, mesmo a posição dele de não privatizar o banco, por causa que 70% da população é contra, ele começa a fatiar o banco, a enfraquecer, e isso mostra de que é uma privatização disfarçada. E não está, no nosso entendimento, nós estamos chamando os bancários do Banrisul, os colegas banrisulenses a se mobilizar, não está descartado que ele mude de ideia, como mudou na questão do plebiscito, né? E siga a orientação de alguns setores que dizem que é melhor. Mas o plebiscito para o Banrisul não é derrubado na Assembleia, ele não tem voto para isso. Não. Nós achamos, garanto que não. Nós achamos que nem o outro teria. Eu também acho que não. Espero que não, até porque no caso do Banrisul, os deputados, a maioria tem base no interior. E no interior o Banrisul é muito bem quisto. Só a bancada do Novo é abertamente favorável à privatização do Banrisul. Mas por quê? Porque tu pega no Banrisul, nós fizemos agora uma campanha o ano passado em defesa do Banrisul, na época do Sartori, retrasado. Nós fomos em várias câmaras de vereadores. Vai do DEM ao PT, todo mundo vota a favor da manutenção do Banrisul, porque pela importância do Banrisul para os municípios. Tem 97 municípios que só tem Banrisul. Quer dizer, então, essa dificuldade ele teria. Só que está desmontando o Banrisul, né? Vai ficar por nada. Então, nós estamos muito preocupados, achamos que as privatizações da CS e a Remsulgás foram ruins. A propaganda do governo só fez um lado, né? Porque se tivesse plebiscito, teria os dois lados, né? Os colegas da CE, da CM poderiam falar da importância dessas empresas, e não teve. Então, nós estamos muito preocupados, achamos que é uma política errada do governo de entrega do patrimônio público, e nós do Banrisul, nós bancários, temos que estar muito atentos para continuar defendendo o Banrisul. Vocês, então, o grande temor é esse, de que, pressionado pelo governo federal, em função da necessidade imposta para entrar nesse regime fiscal, recuperação fiscal, que o governador venha a ser obrigado a propor a privatização do Banrisul. Obrigado em tese, né? Mas eu acho que no fundo ele sempre foi favorável, né? Que nós na campanha eleitoral nós fizemos um vídeo que mostrava duas falas dele. Uma antes de ser candidato, que ele dizia que não se podia ter preconceito em privatizar o Banrisul, não sei se deve se lembrar disso. E outra que depois que virou candidato e viu as pesquisas, disse que não ia privatizar o Banrisul. Então, acho que o DNA dele é privatista. Ele, se pudesse, venderia o Banrisul. O problema dele é isso que a Thaline disse, que para acabar com o plebiscito, ele teria que ter maioria na Assembleia. Hoje, não tem maioria na Assembleia, no caso do Banrisul, para tirar isso. Então, ele está amarrado. Essa talvez seja a nossa salvaguarda, essa PEC ainda é a nossa salvaguarda. Só que ao mesmo tempo não adianta tu fazer isso e ficar desmontando o banco por dentro, tu ficar fatiando o banco, enfraquecendo o banco. É isso que nós estamos dizendo, que no fundo é uma política de privatização disfarçada, né? O banco está perdendo a sua importância. Daqui a pouco, o que acontece? Hoje a população, por que os deputados são contra? Porque a população é contra a privatização do Banrisul. Tu sucateia o banco. Daqui a pouco a própria população desce o banco agora, muda a gestão e tiver um perfil mais privado,
que não seja tão importante para as comunidades, mas fechar agência no interior, o que as pessoas vão achar? Daqui a pouco começam a achar que tem mais. E não é contraditório sucatear o banco e tentar vender ele posteriormente no mercado? Mas o que acontece? Como ele não pode vender ele totalmente agora, tá fazendo isso porque tu sucateia para que a população não seja mais favorável, porque é o grande problema dele. Os deputados, como tu disse, não votariam a favor do fim do plebiscito porque perderiam voto nessas bases eleitorais, porque a população gaúcha é contra a privatização do Banrisul. Se tu sucateia o banco, daqui a pouco dá argumento para a população dizer que, olha, o Banrisul dessa forma não... Né? Então, esse é o perigo. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, tem que combater isso, tem que cobrar do governo, não só não privatização, mas o fortalecimento do banco. O banco é importantíssimo. Olha só, num estado em crise, o sistema financeiro que pode fazer política econômica autônoma, que pode ajudar setores a se desenvolver. Então, o banco é importantíssimo para o Rio Grande do Sul. Gimenez estava comentando uma outra questão em nível federal, que é justamente a MP da Liberdade Econômica, que tem a relatoria de um gaúcho, o deputado Jerônimo Gergen, do PP. E é uma MP que flexibiliza muito a possibilidade de atuação de trabalhadores, e os bancários não estavam incluídos nesse texto, e o relator incluiu os bancários, é isso? Isso, nós tivemos essa notícia trágica, né? Por quê? Porque essa MP, já tem essa discussão, né? Tinha um deputado do DEM, inclusive, que tem um projeto de lei que está tramitando, mas que nunca andou, para que os bancos abrissem sábado e domingo, alterassem o horário bancário, para abrir sábado e domingo, e que acabaria com a nossa jornada de trabalho, que está na CLT desde 62, de 6 horas. E daí essa MP que veio do governo, ela não constava isso, tinha vários pontos ruins para a classe trabalhadora, inclusive a Anamata, várias pessoas chamam de uma mini reforma trabalhista, estão criticando essa MP, tinha várias coisas. Ela mexe em 36 artigos. Acaba com o social, um monte de coisa. Só que nem na MP e nem nas emendas, que ela teve um monte de emenda, como todas essas MP tem um monte de emenda, nenhuma tocava especificamente nos bancos. Já o relator, o Jerônimo Gergen, estranhamente, ele no relatório dele, ele revogou alguns artigos da CLT que garantiam que os bancos trabalhando de segunda a sexta, que a jornada de trabalho dos bancários 6 horas, que os bancos abriam de segunda a sexta, né? E com isso permite no relatório dele que os bancos, né? A gente já tem uma briga que você deve ter acompanhado com o Santander, que tentou abrir os sábados durante 2 meses. Nós ficamos 1 mês fechando o Santander e ele desistiu da tentativa, mas os bancos sempre quiseram isso, explorar os bancários, inclusive no fim de semana. Então isso, né, eles chamaram de trabalho voluntário, mas agora vai permitir abrir os bancos, né? Vão ser como qualquer outro. O que garante ali que o trabalhador vai ter uma folga no domingo por mês. Você já acaba com a nossa jornada de trabalho, acaba com tudo. A questão da internet não dificulta muito o trabalho de vocês, porque eu vou confessar, eu não vou no banco. Eu também não. Eu faço tudo pela internet. Sim, olha. Precisa abrir banco no domingo, por quê? É isso. Não, isso. Mas olha só. Então, se durante a semana, para mim, por exemplo, já não faz muita diferença, quiçá no fim de semana. Mas esse é um contrassenso, mas ao mesmo tempo, logicamente, a nossa categoria, ela está diminuindo. Sim, ela está ameaçada da questão da automação, já teve, né? Na década de 90 nós tivemos uma grande revolução da automação, que nós, quando surgiu os caixas eletrônicos, os sistemas, agora, a nossa categoria saiu de 1 milhão, saiu de 1 milhão para 450 mil bancários no país. Saiu de 1 milhão para 450 mil bancários. Já foi uma derrocada. Agora nós estamos ameaçados. Só que logicamente ainda continua, porque os bancários não tem mais hoje caixa. Tu não vai no banco, não tem caixa, mas o gerente, o que vai atrás do cliente, o que visita cliente, o que liga, o vendedor, porque o bancário hoje é um vendedor, esse continua tendo. Mas eles fazem isso. Só que o que eles vão fazer agora com essa MP, com essa MP, é permitir que os coitados bancários tenham que trabalhar fim de semana, porque acabou com isso. Então, nós vamos fazer logicamente uma campanha contra essa MP nacionalmente. Ontem eu estava numa reunião na quarta-feira na Contraf, nossa Confederação Nacional do Trabalhador Ramo Financeiro, vamos fazer uma campanha, e aqui nós vamos fazer, logicamente, até porque o autor, estranhamente, né, não sei se foi um lobby da FENABAN, o que foi, porque o cara da cabeça dele botou esse contrabando de incluir os bancos. Nós vamos ter que fazer uma campanha, inclusive, de denúncia para toda a categoria bancária desse traidor que existe aqui no estado, do Jerônimo Gergen, que
está acabando com um direito histórico dos bancários, que era a jornada de segunda a sexta. A gente vê o que significa para os... Vocês acham que isso passa em Brasília? Olha, tá passando muita coisa, passou ontem na comissão, que já é um termômetro ruim, passou na comissão, e agora nós pegamos informações com alguns deputados que votaram contra na comissão. Eles nos disseram que ela está entre as primeiras MPs para ser votadas depois do recesso. Ou seja, começo de agosto pode alterar toda a relação dos bancos com a sociedade, a dinâmica, e pode acabar com a jornada de trabalho dos bancários. Muito bem, Everton Gimenez, muito obrigado por mais esta vinda aqui no Esfera Pública, que está sempre aberto. Os sindicalistas aqui sempre têm voz. Obrigado mais uma vez pelo espaço, né? Como sempre a gente atende o espaço. A outra vez até tu tinha convidado o governo para debater a questão do Banrisul. Eles nunca vêm, né? Convidamos de novo. Convidaram de novo, infelizmente. Nós gostamos de debate. Eu sempre falo isso para nossa categoria. Infelizmente o governo não vem, porque a gente gostaria de ter o debate, porque o debate é bom que mostra as posições e as Nosso pessoas. negócio é debate, e a sociedade pode fazer a sua síntese. Mas queria agradecer mais uma vez o espaço aqui para a Thaline, pro Juremir, dizer que nós sempre estamos à disposição e vamos lutar para derrotar essa MP 881 aí, lutar para derrotar a reforma da Previdência e na defesa, logicamente, do Banrisul, do Badesul, do BRDR, de todos os bancários.